Machado de Assis. Joaquim Maria de Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, velho amigo e admirador de José de Alencar, que morreu cerca de 20 anos antes da fundação da ABL. Era natural que Machado escolhesse o nome do autor, de o Guarani, para o seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Filho do dourador e Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo, pouco mais conhecendo de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento, sem meios para cursos regulares. Estudou como pôde e, em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o Soneto, no Periódico dos Pobres, número datado de 3 de outubro, em 1854. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz e tipógrafo e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, era revisor e colaborador no Correio Mercantil e em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou, de preferência, contos. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi A Tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, em 1861, impresso na tipografia de Paula Brito. Em 1862, era censor teatral, cargo não remunerado, mas que lhe dava ingressos livres nos teatros. Começou também a colaborar em O Futuro, órgão dirigido por Faustino Xavier de Novaes, irmão de sua futura esposa. Seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, saiu em 1864. Em 1867, foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Em agosto de 1869, morreu Faustino Xavier de Novaes. E menos de 3 meses depois, no dia 12 de novembro de 1869, Machado de Assis se casou com a irmã do amigo, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Foi companheira perfeita durante 35 anos. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim a carreira de burocrata, que lhe seria até o fim o meio principal de sobrevivência. Em 1874, o Globo, jornal de Quintino Bocaiúva, publicou em folhetins o romance A Mão e a Luva. Intensificou a colaboração em jornais e revistas, como O Cruzeiro, A Estação, Revista Brasileira, ainda na fase midose, escrevendo crônicas, contos, poesia, romances que iam saindo em folhetins e depois eram publicados em livros. Uma de suas peças, Tu, Só Tu, por o Amor, foi levada à cena no Imperial Teatro Dom Pedro II, em junho de 1880, por ocasião das festas organizadas pelo Real Gabinete Português de Leitura para comemorar o tricentenário de Camões e para essa celebração especialmente escrita, de 1881 a 1897, publicou na Gazeta de Notícias as suas melhores crônicas. Em 1880, o poeta Pedro Luiz Pereira de Souza assumiu o cargo de ministro interino da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e convidou Machado de Assis para ser oficial de gabinete. Ele já estivera no posto antes no gabinete de Manuel Buarque de Macedo. Em 1881, saiu o livro que daria uma nova direção à carreira literária
de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele publicara em folhetins na Revista Brasileira de 15 de março a 15 de dezembro de 1880. Revelou-se também extraordinário contista em papéis avulsos em 1882 e nas várias coletâneas de contos que se seguiram. Em 1889, foi promovido a diretor da Diretoria do Comércio no ministério em que servia. Grande amigo de José Veríssimo, continuou colaborando na Revista Brasileira, também na fase dirigida pelo escritor paraense. Do grupo de intelectuais que se reunia na redação da revista, e principalmente de Lúcio de Mendonça, partiu a ideia da criação da Academia Brasileira de Letras, projeto que Machado de Assis apoiou desde o início. Comparecia às reuniões preparatórias e no dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou a academia, foi eleito presidente da instituição, a qual ele se devotou até o fim da vida. A obra de Machado de Assis abrange praticamente todos os gêneros literários. Na poesia, inicia com o romantismo de Crisálidas, 1864, e Falenas, 1870, passando pelo indianismo em Americanas, 1875, e o parnasianismo em Ocidentais, 1901. Paralelamente, apareciam as coletâneas de contos fluminenses, 1870, e Histórias da Meia-Noite, 1873. Os romances Ressurreição, 1872, A Mão e a Louva, 1874, Helena, 1876 e Laia Garcia, 1878, considerados como pertences ao seu período romântico. A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das obras-primas, que foge a qualquer denominação de escola literária e que o tornaram o escritor maior das letras brasileiras e um dos maiores autores da língua portuguesa. A obra de Machado de Assis foi, em vida do autor, editada pela Livraria Garnier, desde 1869. Em 1937, Jackson, do Rio de Janeiro, publicou as obras completas em 31 volumes. Raimundo Magalhães Júnior organizou e publicou, pela Civilização Brasileira, os seguintes volumes de Machado de Assis: Contos e Crônicas, 1958, Contos e Espaços, 1956, Contos Esquecidos, 1956, Contos Recolhidos, 1956, Contos Avulsos, 1956, Contos Sem Data, 1956, com Crônicas de Lélio, 1958, Diálogos e Reflexões de um Relojeiro, 1956.